10 anos depois do lançamento do seu último filme como diretor, o Mel Gibson retornaria a comandar o filme com o lançamento de Até o Último Homem. Esse filme que pra mim já é um dos melhores filmes de guerra já feito, é exatamente sobre ele que eu irei comentar com vocês nesse vídeo, onde eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre o filme Até o Último Homem. Então se vocês gostam de filmes de guerra, se vocês gostam dos filmes dirigidos pelo Mel Gibson, vocês vão se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Ele ajuda demais aqui no crescimento do canal que vocês não fazem ideia. E bora lá começar esse vídeo. E vamos torcer aqui pro meu cachorro não latir, porque sempre quando eu vou gravar um vídeo, eu coloco ele aqui pra dentro do quarto, que é o local onde eu gravo os vídeos. E dessa vez eu dei um votinho de confiança para ele, coloquei ele lá fora. Vamos ver se ele não interrompe aqui durante a minha explicação, porque normalmente eu sempre gosto de gravar os vídeos aqui falando bastante para evitar fazer muitos cortes ao longo do vídeo. E vamos ver se ele não atrapalha para eu não precisar ficar editando aqui o vídeo com cortes de eu interrompendo ele durante ele latindo. Mas vocês acreditam que esse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu gravo falando sobre o filme de guerra? Depois de mais de 2 anos de canal, filmes de guerra é um dos meus gêneros preferidos, é um dos meus temas preferidos relacionados ao cinema, e eu nem sequer gravei um vídeo dando dicas de filmes de guerra. Mas o filme Até o Último Homem, logo de cara ele chamou muito a minha atenção, porque ele tem uma das coisas que eu considero particularmente ser uma das coisas mais importantes em filme de guerra, que não é a fidelidade aos fatos históricos e que não é necessariamente o aspecto técnico, e sim o desenvolvimento e ter bons personagens. Porque querendo ou não, sempre quando a gente vai assistir esses filmes de guerra, eles são muito parecidos entre eles, as roupas, os personagens, as atitudes, a história em si, o ambiente onde a história do filme se passa. Mas muitos desses filmes, os diretores eles sempre estão muito mais preocupados com a fidelidade aos fatos históricos, eles estão muito mais preocupados com as questões técnicas. E nesse filme aqui, além de ele ter muita preocupação com esses dois pontos que eu acabei de levantar, ele tem uma coisa que eu sempre questiono muito nos filmes de guerra, é que muitos personagens são unidimensionais, e aqui nesse filme de guerra você tem excelentes personagens, já começando com o protagonista. O Andrew Garfield, ele dá um show nesse filme, não foi à toa que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator em 2018 e foi super merecido, e é principalmente naqueles momentos mais dramáticos que você vê que o cara ele realmente mereceu a indicação. Mas é muito interessante o personagem dele, porque ele tem uma série de princípios e valores que são construídos desde o início do filme, quando mostra ali a infância dele, e sempre são reforçadas ao longo do filme pra gente entender muito mais as atitudes e as escolhas que o personagem toma ao longo do filme inteiro. É muito legal de você observar o afeto que você vai criando pelo personagem, por você criar uma empatia por ele ser um homem muito bondoso e gentil, e esbanjar uma certa inocência, e você vai criando um apreço tão grande por ele, que quando ele vai chegar ali nas cenas onde ele tá na guerra em si, você fica muito mais apreensivo com tudo que pode acontecer com aquele personagem que você já gosta bastante. E é muito legal toda essa questão de como eles vão construindo a nossa tensão ao longo do filme para chegar no momento da guerra, ou para chegar ali no momento das batalhas em si. E você querendo ou não, cara, mesmo o Mel Gibson ele dando aqueles comentários polêmicos alguns anos atrás, não tem como você negar que o cara ele é um excelente diretor, ele tem um controle absurdo da história que ele tem em mãos. É muito legal como você observa que toda a produção do filme, além das coisas que estão em volta ali do cenário, das cenas de ação, da produção do filme em si como um todo, além de você observar como é tudo muito bem feito, você vê como o Mel Gibson ele tem um controle muito grande da história, onde ele sabe encaixar as peças por peças para você entender a linha narrativa e para onde o filme quer chegar. Você observa que o Mel Gibson ele é um excelente diretor de atores. Você observa que ele sempre sabe conduzir perfeitamente todos os personagens. Ele vai introduzindo os personagens de pouco aos poucos em momentos cruciais. E é muito legal de você observar toda a interação que esses personagens coadjuvantes têm com o protagonista. Eu gosto muito, por exemplo, da relação que o personagem do Andrew Garfield tem com o personagem do ator Luke Bracey, que no caso ele vive ali um dos melhores soldados,
soldados, ele é um dos mais fodões. Inclusive, as cenas de ação que tem nesse filme, as melhores são conduzidas por esse ator e pelo personagem dele. É muito legal de você observar ali toda a construção que os dois vão tendo juntos, de eles serem antagônicos no começo e depois eles se tornarem grandes amigos, e depois que você fica sabendo que esse filme ele é baseado em fatos reais, essa relação entre os dois você acha muito mais interessante. E você observa também que a construção da ideia de eles irem para a guerra é muito bem estabelecida no filme, como por exemplo eles criam toda uma mística em relação ao local onde acontecem as batalhas. Eu lembrei muito de como, por exemplo, é construído uma mística em relação ao local sombrio nesses filmes de fantasia, como por exemplo, em diversos filmes de fantasia você vê ali que o herói ele precisa ir pro reino proibido, pra Floresta Negra, pelo reinos do não sei o que das trevas, e você observa que nesses filmes de fantasia é sempre construído uma mística de como que é horrível aquele lugar e só os mais corajosos vão pra lá. E aqui nesse filme de guerra, essa mística é construída de uma forma muito parecida, porque você observa que ao longo que eles vão chegando cada vez mais próximo do local de batalha, eles vão encontrando mais pessoas que já estiveram naquele local e eles vão falando que você tem que tomar cuidado com isso, você não faz aquilo, e a trilha sonora ela vai ficando mais tensa a todo momento que eles vão chegando mais próximo do local da guerra. E quando eles chegam no local onde seria basicamente a divisa entre o local onde acontece a guerra de fato e o local onde eles estão mais tranquilo, que é um local onde tem um paredão de pedras gigantescas e só os corajosos escalam aquilo, e você observa que lá, naquele local, você observa que sempre tá saindo fumaça e a gente sempre fica escutando barulho de tiro e de pessoas gritando, e ao mesmo tempo a fumaça ela vai ganhando um tom alaranjado e você vai vendo explosão dali, e os personagens que são os atores americanos, os atores americanos vivendo soldados americanos, eles sempre olhando aquele paredão para escalar, e você vê que é como se fosse uma jornada para escalar, como se heróis estivessem escalando para chegar lá no campo de batalha. É muito legal aquilo tudo. E quando você chega na guerra, de fato, no local onde está acontecendo a guerra, você fica muito impressionado, porque a escala do filme ela vai ficando cada vez maior com o desenrolar da trama. Então você observa que no primeiro confronto eles parece que estão num local um pouco mais reduzido, e conforme o filme vai avançando, essa escala de produção do filme vai ficando maior e você fica muito impressionado porque tudo é muito bem feito. Você observa que eles utilizam muitos recursos práticos. Quando eles utilizam a computação gráfica, eles utilizam de uma forma muito assertiva e nos momentos mais certos, e as computações gráficas estão todas bem feitas. As cenas de batalhas ali, elas são todas muito violentas e viscerais, inclusive elas são muito chocantes porque elas não são muito gráficas, então elas se tornam cenas muito realistas. As cenas dos soldados feridos é uma das cenas de guerra assim que mais me deixou abismado, e a falta de trilha sonora, principalmente na primeira cena de guerra, de batalha, de confronto em si, a ausência da trilha sonora tira aquela romantização que a gente tem de ver cenas de guerra, de ver somente essas cenas como cenas de ação para a gente se entreter. Nesse filme aqui você observa que eles querem trazer pra gente um sentimento de tensão, que como era de fato aquele momento que os soldados estavam na guerra. E cara, aquela cena ela é construída de uma forma muito legal, e eu já faço um comparativo com uma das últimas cenas de guerra que vai acontecer lá no final. Por a gente estar muito envolvido ali com o protagonista, que ele é um homem que inclusive ele decidiu ir pra guerra sem matar ninguém e sem utilizar nenhuma arma, você já tá tão envolvido com esse personagem que tem um determinado momento desse filme que ele permanece lá no local de batalha, que dá a entender que ele permanece por lá por mais de 24 horas. Cara, você fica muito apreensível. Você observa que o Mel Gibson ele consegue conduzir a narrativa de uma forma extraordinária. Inclusive, essas batalhas de guerra eu até me surpreendi bastante com elas, por elas serem cenas que vão se alongando muito. Então você vai vendo tiro, explosão, soldado morrendo, soldado ficando ferido, e essas cenas vão se prolongando e não acaba, minutos vão passando e você fica ali cada vez mais tenso. Então eu acho muito interessante
toda essa tensão que ele vai construindo, só que essa tensão ela vai saindo um pouquinho do ritmo a partir do momento que a relação entre o protagonista e a relação do protagonista com seus laços familiares e os seus laços amorosos, elas vão sendo colocadas ao longo do filme. Porque assim, no filme você se engaja muito com ele, principalmente por saber o que vai acontecer com aquele homem que decidiu ir pra guerra simplesmente sem utilizar arma nenhuma. Só que essa sua tensão em relação à história desse cara, ela se perde um pouco porque em diversos momentos a relação com a família dele vai sendo colocada e tudo bem, a relação que é colocada é bem estabelecida, a história é boa, os atores mandam todos muito bem, principalmente o ator que faz o pai do personagem do Andrew Garfield. Esse cara, ele dá um show de atuação, eu acho ele fantástico, só que você se desconecta um pouco ali do filme porque você tá muito mais preocupado de saber outra história, que é a história o que vai acontecer com o personagem lá na guerra. Tudo bem que esse momento de desenvolvimento ali com a família e com a relação amorosa que ele tem no começo do filme, ela permanece somente ali no começo e na virada do primeiro para o segundo ato, mas isso vai demorando tanto que tem alguns momentos que você vai se distraindo um pouco do filme. Então eu acho que aqueles momentos poderia ser reduzido um pouquinho mais. E como eu disse, depois que você descobre que o filme ele é baseado em fatos reais, você fica ainda muito mais emotivo com o filme. Porque querendo ou não, quando você pega a premissa desse filme, que é um homem que decidiu ir pra guerra sem utilizar armas nenhuma, e chegando na batalha ele não mata ninguém, ele só vai retirando uma série de corpos atrás de corpos, ajudando seus companheiros de guerra, você acha essa história um pouquinho ficcional demais e muito hollywoodiana. Só que depois que você descobre que esse filme foi baseado em fatos reais e eles colocam lá no final do filme o depoimento dos soldados que basearam a história desse filme, cara, você acha aquele filme muito mais emocionante e muito mais engajante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, como eu disse, se inscreve aqui no canal ativando a notificação, porque só assim você vai ficar sabendo de todas as vezes que a gente lançar vídeo novo aqui no canal, que tá tendo vídeo toda semana. E vocês observaram uma coisa? O cachorro ele não interrompeu nenhuma vez, graças a Deus. Então já para comemorar isso, deixa aí o seu like demais nesse vídeo, compartilha ele e segue o Diário do Cinema em todas as nossas redes sociais, que os links de todas as nossas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.